Então, bem-vindos todos, né, a essa live que eu decidi fazer sobre esse tema, que é doces, sobremesas e tudo que está relacionado ao sabor doce, né, ao paladar doce, porque eu acredito que é um sabor que tem muito para dizer para a gente, em vários sentidos, e é sobre isso que eu vou falar hoje, mas principalmente para a gente ter mais contato e ter mais consciência sobre o que esse sabor doce, o que esse paladar doce tem a ver tanto com as nossas emoções, né, com o nosso emocional, com o nosso psicológico também, quanto fisiologicamente falando. Então, qual é o impacto desse sabor doce, né? Desses alimentos que têm esse sabor doce? Eu vou explicar bem hoje isso. Qual é o impacto que eles têm no nosso organismo, né? Então, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento para justamente, né, abrirem a consciência de vocês. E aí, na próxima vez que vocês forem comer, preparar, servir algum alimento que seja doce, que seja uma sobremesa, né? Vocês saberem como preparar, qual a melhor forma de preparar, quanto comer, como comer, né? E qual vai ser a quantidade, enfim, tudo isso é muito importante. São detalhes que parecem que não fazem a diferença, mas no final das contas faz e faz muita diferença, né? E justamente por isso que hoje eu escolhi também nessa live aplicar em vocês uma técnica que se chama Mindful Eating. Mindful ou mindfulness é nada mais nada menos que uma meditação, né? É um nome em inglês que significa meditação, e meditação é sinônimo de estar presente no agora. E aí, como que a gente transfere esse conhecimento, esse conceito de mindfulness para a hora que a gente está comendo? Então, é como se a gente estivesse fazendo uma meditação ativa enquanto a gente está se alimentando. E é lindo isso. Eu quis, né, propor essa atividade com vocês hoje, justamente para vocês perceberem a diferença que faz quando a gente come com atenção plena, quando a gente faz esse mindful durante a alimentação, do que quando a gente come sem perceber nem o que a gente está colocando na boca. E aí, depois disso, eu vou abrir para vocês falarem o que vocês sentiram, qual foi a diferença, né, para vocês, o que vocês acharam, porque isso é muito legal justamente para as outras pessoas também sentirem isso, e nas próximas vezes que vocês fizerem, vocês se atentarem para essas sensações e para esses insights, né? Que são fichas que caem durante a prática dessa técnica, tá bom? Mas isso vou deixar mais para o finalzinho, porque eu sei que ainda vai chegar muita gente, a gente está com 8 participantes na sala agora, e porque eu quero, antes de fazer essa técnica de Mindful Eating com vocês, eu quero falar sobre a parte teórica, sobre os conceitos e todos os conhecimentos que eu tenho para compartilhar com vocês, para a gente entender o porquê de todos os sentimentos, enfim, de tudo que eu já falei aqui para vocês nessa pequena introdução. Então, vamos lá. Começando, eu queria propor para vocês que vocês pensem qual que é a relação e qual que é o sentimento que vocês têm quando vocês pensam ou quando vocês comem algo doce, né? E doce que eu digo é doce mesmo, tá? É sobremesa, então é sorvete, torta, brigadeiro, chocolate, rosquinha, sei lá, o sonho de padaria, né? Aquelas coisas que a gente, às vezes, né? A maioria das pessoas tem esse ponto fraco, que é o doce. Eu vejo muito isso no meu consultório. Muitas pessoas, eu posso dizer que a grande maioria das pessoas
fala para mim, Karina, o meu problema é o açúcar, o meu problema é o doce. Eu não consigo parar de comer doce. Doce é algo que eu não me controlo. Doce é onde eu põe o pé na jaca, né? Como é que fala isso? Piso, põe o pé na jaca, né? Enfio o pé na jaca. Mas põe o pé, eu enfio o pé, não, enfio o pé na jaca. E aí, e aí a gente tem que entender o porquê que isso acontece. Então vamos lá. Eu falo bastante disso na palestra que vocês têm no curso, que foi um bônus e que eu recomendo fortemente que vocês assistam essa palestra, porque é uma palestra de 1 hora, 40 minutos, mas que eu abordo bastante essa relação que a gente tem com o açúcar, né? Essa parte mais emocional e afetiva. Então, é uma palestra que se chama Com Afeto e Sem Açúcar, que eu dei aqui num evento em São Paulo, na Unibis Cultural, foi muito bacana. E eu gravei essa palestra e disponibilizei aqui para vocês no curso. Então, quem ainda não assistiu essa palestra, vá lá, assista, que eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor e vai ajudar bastante. Então, é o seguinte, pessoal, quando a gente pensa em doce, quais momentos da vida de vocês relacionam com doce? Momentos de alegria, provavelmente. Momentos de conforto, de amor, de carinho. Porque a gente sempre come o doce num momento de prazer, no momento, por exemplo, um chá com bolo com as amigas ou com a família. Ou a gente vai numa festa e aí a melhor parte é a mesa de docinhos, né? Ou quando a gente faz aniversário, quando criança, o que mais tem em festa de criança é doce, que é um momento feliz, que é um momento de confraternização. Então, assim, o doce é aquele negócio, eu mereço, né? Então, a gente sempre pensa no doce com um sentimento de merecimento. Eu tô cansada, então eu posso comer um doce. Eu tô triste, então eu vou comer um doce. Eu trabalhei muito hoje, então eu mereço um doce, né? E, na verdade, a gente precisa entender que o sabor doce na nossa boca, ele vai diretamente no lugar do cérebro, que é o lugar de recompensa, tá? Eu explico melhor isso na palestra, então vejam direitinho, mas só para vocês irem entendendo qual que é o mecanismo que a gente faz quando a gente sente essa necessidade de comer doce. Então, a recompensa é isso, eu mereço, é o sentimento de merecimento. Então, eu tô triste, vou me alegrar um pouquinho, vou comer um docinho, né? Só que o que a gente está fazendo quando a gente come esse doce? A gente está, na verdade, se prejudicando, prejudicando a nós mesmos, né? A nossa saúde. E é muito fácil falar, eu sei disso. Eu sei que a dificuldade que a gente tem é justamente se desprender dessa necessidade e, inclusive, do vício, porque o açúcar ele é extremamente viciante, né? Isso é uma questão, inclusive, fisiológica, tá? Então, a gente realmente, quanto mais açúcar a gente come, quanto mais carboidrato... E aí é que tá, vamos deixar claro aqui que açúcar é o carboidrato mais simples que existe, né? Aquele que vai se transformar em glicose no nosso sangue da forma mais rápida, que vai ser absorvido da forma mais rápida, que vai dar um pico de glicemia e tudo mais que vocês já devem ter aprendido na aula de carboidratos. Então, quem ainda não assistiu a aula de carboidratos, por favor, assista, porque também é fundamental que você saiba sobre esses conceitos, tá? Então, o que acontece? O açúcar, né, e o carboidrato simples, o açúcar é o pior, tá? O pior nesse sentido de pico de glicemia, de alto índice glicêmico e tudo mais. Agora, os carboidratos simples também se tornam glicose na nossa corrente sanguínea. Então, a pizza, o pãozinho, a massa, né? Então, tudo isso que leva a farinha de trigo refinada também vai virar açúcar no nosso sangue, a glicose, né? O açúcar no sangue. Então, tudo isso também vai atingir esse mecanismo de recompensa, de merecimento e tudo mais. Então, fiquem atentos a isso, tá? E aí eu vou dar a dica básica.
Primeiro de tudo é ter essa consciência. Então, por que que eu vou comer um doce? É porque eu tô triste? É porque eu tô aflita? É porque eu tô cansada? É porque eu tô com sede? Muitas vezes a gente tá com sede, a gente bebeu pouca água durante o dia e a gente acha que a gente tá com fome, dá aquela... E aí o nosso cérebro, não, às vezes, não diferencia. A gente não diferencia. Então, a gente vai lá e come um doce, sendo que muitas vezes se a gente tomar um copão de açúcar ou uma xícara de chá, essa vontade passa, tá? Então, tentem, testem. Falando nisso, vou tomar um golinho de chá aqui. Bom, e aí, gente, continuando, né, nessa questão da consciência alimentar que vocês precisam desenvolver, e esse curso, né, o curso Personal Diet é justamente essa é a chamada, né, para as pessoas que fazem esse curso. É justamente terem consciência daquilo que vocês estão colocando para dentro do corpo de vocês e conhecerem ao máximo todos os nutrientes, todos os princípios e tudo que eu compartilho aqui com vocês em relação tanto à gastronomia quanto à nutrição propriamente dita. E nutrição envolve o comportamento, o sentimento, o psicológico e o emocional. Que aí tem essa parte da nutrição que se chama nutrição comportamental. Por isso que eu estou falando bastante sobre sentimentos, sobre angústia, sobre, né? Porque a gente também desconta na comida todos os nossos sentimentos. A forma mais rápida que a gente tem de sentir prazer é comendo. É a mais rápida, né? Porque beber demora um pouquinho para dar aquela baratinha, aquela tontura, né? E aí drogas ilícitas, enfim. Mas a comida é a mais rápida, ela não é proibida, você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento, é barato, né? Então, assim, é um vício. Nada acaba virando um vício. E aí, como que a gente pode vencer esse vício? Claro que tem pessoas que têm mais dificuldade, aí precisa realmente de um trabalho, de uma equipe de multidisciplinar, precisa de uma terapia, de um psicólogo, precisa às vezes da ajuda de remédio, e aí sim entra todos os outros profissionais que podem ajudar nesse caso. Mas tem muita gente que já se beneficia do fato de estar consciente, do fato de conseguir relacionar o momento em que você tem aquele impulso de ir atrás de um doce, de uma comida calórica ou algo assim, com o fato de você estar já sabendo que você está mal, que você está triste, que você está, né, querendo descontar ou ter a recompensa, fazer esse sentimento de merecimento com o alimento. Então, essa é a primeira coisa que eu tinha para falar para vocês aqui, consciência, tá? Na próxima, se vocês forem comer, pensem, por que que eu tô comendo, né? Isso é com vocês, é você com você mesmo, tá? Não precisa dividir com ninguém, é só ter isso para você, né? Guarda lá numa caixinha e a próxima vez pensa nisso, tá? E aí, vamos lá, continuando. Existem, né, nessa mesma linha do pensamento, dos sentimentos, né, da nutrição comportamental, o que a gente sente muito é a culpa. Porque na hora que a gente vai comer, a gente tá mal, tá triste, tá estressado, tá cansado e come. Depois que a gente come, vem o quê? O sentimento de culpa. E esse sentimento, gente, de culpa é o pior que a gente pode sentir. Por quê? Primeiro, porque às vezes, muitas vezes quem sente culpa vai lá e fala assim: ah, já que eu comi mesmo, já que, sabe aquele já que? Já que eu comi, ah, então vou comer a barra de chocolate inteira. Ah, já que eu já me comi um monte, já que eu enfiei o pé na jaca, então eu vou terminar de enfiar o resto da semana. E a culpa faz isso. Ela faz com que você não se sinta merecedor do autocuidado, do autoamor, porque a culpa é um sentimento muito cruel da gente com a gente mesmo, né? Então a gente precisa também ficar muito esperto. Quando for comer, coma consciente, que é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Aliás, vocês estão aí com a comidinha que eu pedi para vocês separarem? Ó, eu tô aqui com o meu chocolatinho, ó.
Chocolate para mim é uma dos mais difíceis. Então peguem aí uma comida difícil de resistir para vocês, algo que seja o ponto fraco aí da compulsão alimentar de vocês, qualquer alimento que seja, tá? Porque já já a gente vai fazer a técnica de Mindful Eating. Então bora lá. Então, o sentimento de culpa, pessoal, ele é ingrato, tá? Então, por isso que é tão importante, antes de comer, pensar por que eu tô comendo. E aí, quando for comer, comer de uma forma em que você aproveite aquilo que você está comendo, que você coma com prazer, que você coma degustando cada mordida que você vai dar, né? E é isso que a gente vai fazer hoje. A técnica de Mindful Eating é justamente você comer com atenção plena. Então é isso que eu vou ensinar para vocês, tá? E aí, assim, o sentimento de culpa vem porque, porque eu comi, porque eu enfiei pé na jaca, porque eu não mereço, porque eu sou um zero à esquerda mesmo, tal, e aí, né, já tava ruim, aí fica pior ainda. Então, como comer sobremesas sem culpa? Faça a sua própria sobremesa. Faça a sua sobremesa funcional, a sua sobremesa saudável. Eu garanto que essa sobremesa vai dar muito mais saciedade. Você não vai ter mal-estar depois, porque muitas vezes a gente come, além da culpa, ainda vem a azia. Que aí é o sentimento fisiológico mesmo dos efeitos colaterais que aquela sobremesa do mal fez no nosso organismo. Então, excesso de açúcar, excesso de farinha de trigo refinada branca, excesso de gordura vegetal, gente, isso é uma bomba no organismo. É óbvio que a gente vai se sentir mal depois. É óbvio que vai dar refluxo, que vai dar azia, que vai dar gastrite, que vai dar gases, que vai dar flatulência, distensão abdominal, diarreia, sei lá, tem cada pessoa tem um efeito colateral, mas basicamente esses são os mais comuns, né? Então, quando a gente come um doce que não é saudável, porque existem doces que são mais saudáveis, e é isso que eu ensino para vocês no módulo de sobremesas funcionais. Então, lá tem um monte de receita e durante as aulas, as gravações, eu dou muitas dicas de como, por que que aquela, eu explico por que que aquela sobremesa é mais saudável do que as convencionais, se é assim que eu posso chamá-las, tá? Então, pincelando rapidinho aqui, porque não é o foco dessa live, mas como que a gente pode deixar uma sobremesa mais saudável e comer sem culpa? A gente tem que adicionar basicamente fibras para essa sobremesa, porque quanto mais fibras essa sobremesa tiver, menor vai ser o índice glicêmico, a gente vai absorver menos carboidrato, a gente vai ficar mais saciado com menor quantidade e por mais tempo, e a gente não vai ter esse mal-estar depois de comer. Então, como que a gente adiciona fibras? Frutas secas, nozes, né, castanhas oleaginosas. A gente tem que também diminuir a quantidade de açúcar, isso é importantíssimo. Quando a gente faz uma sobremesa saudável, uma sobremesa funcional, a gente reduz, a gente diminui drasticamente a quantidade de açúcar que a gente usa. Então, ao invés de a gente fazer uma receita com uma xícara de açúcar, sei lá, para 2, 3 porções, a gente faz com meia. E aí, nisso, a gente vai acostumando o nosso paladar. Porque no começo, às vezes a gente come um doce de compota, sei lá, um doce de leite, acha maravilhoso. Quando a gente vai reduzindo o açúcar da nossa alimentação, da nossa dieta e das nossas sobremesas, das nossas preparações culinárias, a gente também vai reeducando o nosso paladar. Porque o paladar ele é totalmente maleável, a gente consegue adaptar o nosso paladar. Então, outra dica importantíssima que eu queria dar hoje para vocês vai desmamando da quantidade de açúcar que vocês comem. Então, se hoje vocês fazem uma receita de bolo com 1,5 xícaras, 2 de açúcar, reduz para 1. Depois, na próxima vez, reduz para 2/3. Depois, para meia xícara, né? Porque é óbvio que vai dar diferença na consistência, mas daí a gente tenta
com as diquinhas que eu dou para vocês na aula, a gente tenta equilibrar com uma linhaça que dá uma textura, com uma goma xantana, com psyllium, ou aumenta um pouquinho da farinha de arroz integral, tá? Então, tudo isso dá para a gente ir mudando e fazendo cada vez esse doce ser menos intenso na doçura. Eu vi que lá no grupo do Facebook, essa semana, a Célia Cassiones, que é aluna da primeira turma, ela fez a minha receita acho que foi de brigadeiro. E ela falou, Karina, eu usei menos açúcar e ficou tão boa quanto. Então é isso. E é isso que eu quero que vocês façam em casa, que vocês aprendam, que vocês tenham essa autonomia para vocês mesmos criarem as suas próprias receitas cada vez mais saudáveis. Porque as receitas que eu dou lá, elas têm açúcar, tá? E aí já eu vou falar sobre açúcar adoçante, já a gente entra nesse tema, que é importante também. Mas é isso, cada vez mais diminuindo a quantidade de açúcar, tá? E reeducando o paladar e treinando o paladar de vocês, ok? Muito bem. Depois dito isso, como comer, né? Isso aí eu vou falar na prática de Mindful Eating, o porquê comer, porque essa live chama, né? Como, porquê, onde, quando e quanto, né? Tudo isso relacionado ao açúcar e as sobremesas de um modo geral. Então, por que comer? Bom, porque a gente tem uma vida social, né, gente? E, infelizmente, toda a alimentação nossa, principalmente a alimentação ocidental, está carregada e bombardeada de açúcar por todos os lados, né? Então, é muito difícil a gente simplesmente ir numa festa, ir num aniversário, e simplesmente falar, não vou comer. Não, nessas ocasiões, ok, vamos comer um doce, tá tudo certo. Lembra do sentimento de culpa? Ó, sai pra lá sentimento de culpa. Agora, como que a gente vai comer? Quanto? Entendeu? Então, quando a gente for comer um doce, que a gente se permitir comer um doce, coma, saboreie, deguste, não sinta culpa e coma devagar. Coma muito devagar. Coma assim como se você tivesse, respira entre uma garfada e outra. Larga o talher, conversa, respira, depois volta, come mais um pouquinho. Porque é isso, quando a gente come rápido, blá, 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 aquela coisa, aquela ânsia, a gente come muito mais. A quantidade é muito maior. Tá? E é isso. Vai comer? Tá com vontade de comer um pedaço desse tamanho? Pega metade. Primeiro pega metade. Aí come dessa forma que eu tô falando. E vocês vão ver que não vai precisar pegar o segundo pedaço. Se vocês estiverem com atenção plena e conscientes do que estão fazendo. Tá? Então essa é a forma de comer doce. E, se for possível, associar com alguma fonte de fibra. Então, por exemplo, tá? Tô de TPM, Karina, não vou resistir comer um chocolate. Não vai dar. Ok, então pega o chocolatinho, faz a técnica de Mindful Eating que a gente vai fazer já e come uma fruta junto. Morango, por exemplo, que tem uma carga glicêmica menor, um índice glicêmico menor e tem fibra, tem vitamina, tem minerais, tem compostos bioativos. E isso vai dar aquela equilibrada, né? Você vai ficar mais satisfeito, seu estômago vai ficar mais cheio e aí você não vai precisar comer tanto. Ou pega uma salada de fruta e joga um pouquinho de calda de chocolate em cima. Você comeu muito mais fibra, muito mais vitaminas, minerais, compostos bioativos do que o chocolate, concorda? Então são essas dicas que é importante vocês já irem gravando, né, e incorporando no dia a dia na vida de vocês, tá? Muito bem. Índice carga glicêmica. Falei, dei uma pinceladinha aqui agora, vou aprofundar só um pouquinho porque eu falo muito disso na aula de carboidratos. Então, dito, né, já digo de novo, quem ainda não assistiu a aula de carboidratos, corre lá. Mas o que a gente precisa se atentar? Sempre que a gente for comer um doce, que é o carboidrato, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que eu queria também deixar bem esclarecido. O sabor doce que a gente sente na língua, ele está completamente relacionado
a presença de carboidrato no alimento. Isso eu digo o alimento in natura, tá? Então, por exemplo, o legume, a fruta, o grão, então, ó, uma cenoura, uma batata doce, uma abóbora, uma mandioquinha. Vocês percebem que quando vocês colocam na boca, ela tem um sabor mais doce? Isso já é um indício de que tem carboidrato, bastante ali, tá? E aí, só que é muito diferente você comer uma mandioquinha, uma batata doce in natura, cozida, assada, sei lá, do jeito que vocês forem fazer, do que você comer um açúcar, um doce, né? Isso deixei bem claro na aula de carboidratos. Agora, o sabor doce na boca, ele é sinônimo de carboidrato. E por que a gente gosta tanto disso? Porque isso sinaliza para o nosso cérebro que é energia. Todos os carboidratos, eles são fontes de energia para o nosso organismo, de glicose. A glicose na célula se transforma em ATP, que é energia. Energia para a célula fazer todas as funções dela. Para nós também conseguirmos falar, pensar, fazer atividade física, a gente precisa de energia, a gente precisa de carboidrato. Então, assim, por isso que o nosso cérebro gosta tanto, por isso que a gente gosta tanto. Então, quando a gente sente o sabor doce, é como se fosse realmente essa recompensa. Oba, tô ganhando energia, que bom! Vou conseguir fazer todas as minhas atividades, vou conseguir, né, pensar, correr, falar, etc. Por isso que é tão gostoso comer carboidrato. Quando a gente era homem das cavernas lá na era paleolítica, a gente não tinha essa abundância que a gente tem de carboidrato hoje em dia. A gente conseguir caçar, colher, cozinhar, entendeu? Então, quer dizer, a gente já passou muita restrição de carboidrato no passado da humanidade. Por isso que a evolução do ser humano fez com que a gente gostasse tanto de alimentos calóricos, porque isso é sobrevivência. A gente precisa disso para viver. E essa questão da gente se alimentar com carboidrato simples é muito recente, é de 100 anos para cá. O açúcar, imagina, começou essa quantidade exorbitante de açúcar. Imagina, o Brasil foi o maior país fornecedor de açúcar do mundo. Então, isso há 500 anos atrás. Então, para a gente comer mesmo como a gente come hoje, esse excesso de açúcar, se eu for pensar na alimentação da minha avó há 50 anos atrás, com certeza ela não comia a quantidade que a gente come de açúcar hoje. Então, o nosso corpo ainda não se desenvolveu, ainda não evoluiu, vamos dizer assim, para a gente entender que açúcar, opa, não é para comer tanto açúcar assim. A gente ainda vai gostar de açúcar por muitos anos, né? Enfim, falando e aproveitando para falar disso, eu queria falar também do índice glicêmico, carga glicêmica. O que a gente precisa entender é que a gente precisa reduzir a quantidade de açúcar e de carboidrato da alimentação. É para restringir totalmente? Eu não vou ser louca de falar isso para vocês, porque eu sei que eu vou estar sendo lunática aqui. Ah, não, nunca mais vai comer açúcar, açúcar não era. Gente, isso não existe, senão a gente não tem vida social. Mas é isso, comer menos, em menor quantidade e sempre tentando reduzir o índice glicêmico, como já expliquei, adicionando fibras, adicionando gorduras benéficas, do bem e proteína, tá? Então, essas são dicas práticas da parte de nutrição e de alimentação. O que eu queria dizer também, o paladar doce, além dele significar para o nosso cérebro fisiologicamente que ele é energia, por isso que a gente gosta tanto, na medicina tradicional chinesa, que é uma medicina que eu gosto bastante e que eu acho que eles são muito coerentes, né? Uma medicina que tem, sei lá, 3.000 anos, 4.000 anos de conhecimento, eles atribuem o sabor doce. Aí é que tá, é difícil explicar, tá? Na aula de medicina tradicional chinesa, que eu vou colocar no curso ainda, eu vou explicar melhor. Mas passando por cima, o sabor doce está relacionado com os órgãos, baço, pâncreas, que é defesa do corpo, tá? Células brancas, produção de células brancas.
As vísceras, que eu até anotei aqui, que é o estômago também. Então, já vão pensando nisso, tá? Sabor doce, defesa, baço pâncreas, estômago, sentimento de preocupação, tá? Umidade, baço pâncreas, estômago, umidade, a cor amarela. Então, pensem, mandioquinha amarela, né? O cará, batata doce, tem uma batata doce super amarela. Vai pensando, mas isso tá nos alimentos in natura, né, gente? Não aqueles que têm corante, né? Sempre nos alimentos como a natureza deu pra gente. Umidade, preocupação. Então, pensem, pessoas que são muito preocupadas, que usam muito a cabeça, olha como a medicina tradicional chinesa ela é sábia. O cérebro, ele é o nosso órgão que mais consome glicose do nosso corpo. Então, ele é o único que não pode ficar sem glicose, assim, senão a gente morre, né? Cérebro sem glicose, imagina, a gente não consegue fazer nada. Então, o cérebro, ele é o órgão que mais consome glicose do nosso organismo. Então, a pessoa que é muito preocupada, ela tá o tempo todo ali com a cabeça matutando. Vai para frente, vai para trás, vai para o futuro, vai para o passado, vai para o futuro, vai para o passado, nunca tá no presente. Então, essa pessoa tem uma tendência a querer comer mais doces. E, muito provavelmente, ela vai ter uma umidade interna. Então, mulheres, olha aí, mulheres que têm muita candidíase, né, que tem muito corrimento, provavelmente está comendo muito doce, está muito preocupada. Sente também um pouco de queimação no estômago, um pouco de azia, gastrite. Ou tem uma imunidade baixa, porque o baço pâncreas são as vísceras que produzem células de defesa, células brancas, os glóbulos brancos, né? Então, olha isso, a medicina tradicional chinesa, ela relaciona tudo, o nosso sentimento, os órgãos, o que a gente come, como que a gente come, né? Então, é muito interessante a gente pensar também sobre essa visão, esse aspecto, tá? Queria só dar essa pinceladinha aí para vocês também irem relacionando com o que vocês sentem com vocês, tá bom? Vamos lá. Dentro desse conceito de medicina tradicional chinesa, da sobremesa de verdade, da sobremesa saudável, o que a gente precisa entender é que existe uma energia, segundo a medicina tradicional chinesa, em tudo, que é o Qi vital. O Qi ou Qi vital, tem gente que fala Qi, tem gente que fala Qi. É a energia que está presente, seja no seu organismo, no teu corpo ou nos alimentos. Aí eu falo de novo, nos alimentos in natura. Então é muito mais saudável, por exemplo, você fazer uma sobremesa com frutas, com castanhas, com frutas secas, com alimentos que são minimamente processados. Então, reduzir ao máximo os alimentos refinados. Então, óleo refinado, farinha refinada, açúcar refinado. Porque esses alimentos eles estão completamente sem Qi vital nenhum. Enquanto que os alimentos que a natureza nos proporciona, da forma que a gente consegue da natureza, estão cheios de Qi vital. Então, olha essa diferença também energética. Não estou falando só do ponto de vista nutricional, que eu já falei aqui para você, carga glicêmica, índice glicêmico. A gente também precisa ter esse olhar de você ver o alimento como um alimento que vai te dar uma energia vital, tá? E isso também está relacionado com como você come. Então, se você come em frente à televisão, sem prestar atenção no que você está comendo, ou olhando o celular, né? Ao invés de você estar numa mesa, sentado, com pessoas que você gosta, num ambiente agradável, num clima bacana. Gente, a digestão e a assimilação desses nutrientes vai ser completamente diferente. Isso também é Qi vital. Como ele foi preparado, se você preparou com amor, isso tudo está totalmente relacionado aos efeitos que você vai sentir no seu organismo, tá? Eu tô viajando um pouquinho, mas tô dando uma pincelada
em todos os fatores que eu acho importante vocês já começarem a irem se familiarizando, tá? Muito bem, deixa eu ver minha colinha aqui. Excessos, né? Então, é isso que a gente tem que evitar, pessoal. Excessos de doce, de carboidrato. Não é para comer doce todo dia. Não é. É para você comer o mínimo possível. Quando for comer, que seja numa ocasião especial. Por quê? Quanto mais a gente come, mais a gente sente necessidade de comer. Isso é fato. Se você consegue passar uma semana sem comer açúcar, você vai ver que aquela vontade de matar vai passar. Por que isso acontece? Porque quanto mais a gente come o açúcar ou o carboidrato simples, mais receptores vão surgindo na membrana celular. Olha como é poderoso o ato de comer. A gente não só muda totalmente a fisiologia do nosso organismo, como a gente muda inclusive o nosso DNA. Existe uma área da nutrição, da ciência hoje em dia, que se chama nutrigenômica, que é o poder que os alimentos têm sobre o nosso material genético. Então, o que a gente come pode mudar o nosso DNA, gente. Isso é muito sério. Isso é fantástico. Eu acho maravilhoso. Porque você pode tanto mudar para o mal, quanto você pode mudar para o bem. E você pode mudar, se você tiver filhos, as próximas 2 gerações. Porque os seus filhos, a sua prole, vai carregar esse material genético com ela. Então, o que você come hoje vai influenciar na vida dos teus filhos e dos teus netos. Claro, antes de engravidar, né? Tô falando isso para as mulheres, tá bom? Os pais também, tá? Não é só mulher, não. Material genético também tá no espermatozoide. Então, o que os pais comem antes da fecundação vai perpetuar por 2 gerações, às vezes até 3. Então, olha que maravilhoso. Quanto mais açúcar a gente come, mais receptores para a glicose e para açúcar vão surgindo na camada celular, na parede celular, na célula, na membrana celular. Quanto mais receptor, mais vontade de doce você vai ter. Tá? Isso é um mecanismo difícil de explicar, é algo fisiológico, bioquímico, da nutrição avançada, nutrigenômica e tal, mas isso é fato, isso já é comprovado cientificamente. Então, se você vai desmamando, como eu falei, vai diminuindo cada vez mais a quantidade e a frequência, menos você vai sentindo aquela necessidade de comer, tá? Então, é isso. Primeira questão, quantidade. Segunda, frequência. Vai desmamando e vai comendo. Come um dia sim, se você come todos os dias, come um dia sim, dia não. Depois fica 2 sem comer, depois fica 3, até ficar uma semana. E aí você bota uma meta. Não, eu só vou comer um doce no domingo depois do almoço. E aí você vai ver como você vai se sentir melhor por ter conseguido alcançar essa meta e se sentir melhor fisicamente falando, mentalmente também. Porque é isso, açúcar é estimulante. Isso eu falo melhor na palestra com Afeto Sem Açúcar, que tá aí no curso para vocês assistirem também. Então, atentem-se, tá? Bom, qualidade e quantidade. Fiz vários tópicos aqui para não esquecer nada, porque essa aula eu sei que todo mundo adora, que é importante para muita gente. Qualidade e quantidade. Qualidade, já falei um pouco aqui, né? Comer sobremesas e doces do bem, carboidratos complexos, que tenham mais fibras, alimentos que vão dar não só carboidrato para a gente, mas vão dar vitaminas, minerais, compostos bioativos, isso a gente encontra nos vegetais, tá? De um modo geral. Então, sempre usar frutas para adoçar, sempre usar frutas secas, castanhas, farinha de amêndoas, açúcar de coco, que tem um índice glicêmico menor. Agora também tem o açúcar de maçã, tá? Isso é a qualidade dos alimentos que vocês vão comer. Cheio de Ki Vital, lembrem disso, tudo que eu tô falando, tá? Que vão fazer bem para vocês.
que além de dar prazer na hora que vocês estiverem comendo, vão trazer benefícios, porque vão ter nutrientes ali para ajudar no funcionamento do seu organismo. Por isso que se chama gastronomia funcional, porque ela também vai ajudar no funcionamento do seu organismo como um todo e não vai só atrapalhar como faz quando a gente vai numa confeitaria qualquer e pede um bolo recheado, sei lá, com farinha, açúcar, creme de leite, gordura vegetal hidrogenada, blá blá blá. Tudo isso aí, tudo de ruim, tá? Então é isso, qualidade e quantidade que eu já falei, né? Bom, então acho que eu falei tudo. Agora vamos para a nossa prática de Mindful Eating, porque já são 15 para as 9, temos 15 minutos e essa prática vai durar mais ou menos uns 7 minutos. E depois eu vou abrir para perguntas, tá bom? E daqui a pouquinho eu leio todos os comentários e todas as perguntinhas que vocês estão mandando aqui no bate-papo para a gente abrir também para vocês falarem o que vocês sentiram durante a prática. Então, preparem-se, peguem aí o alimento de vocês, que vocês separaram, que eu pedi para vocês separarem. Se vocês quiserem, abaixem um pouco a luz da casa de vocês. Chegou a hora da gente fazer o Mindful Eating, tá? Eu fiz essa técnica na Virada Sustentável do Rio, mês passado. Inclusive, a outra Célia foi lá me visitar, foi maravilhoso, a aluna da primeira turma também, foi incrível. E aí eu fiz essa técnica, gente, num piquenique, que as pessoas levavam os alimentos, essa foi a proposta, que as pessoas levassem os alimentos delas. E aí, gente, cheguei lá, tinha tipo umas 100 pessoas. Foi fortíssimo, foi muito legal. Eu fiquei meio nervosa, lógico, né? Aqui eu tô falando, ó, com vocês, tem 12 pessoas na sala. E assim, eu já tenho uma intimidade com vocês já são meus alunos, já me conhecem, né? Eu já sei um pouquinho de vocês e tal. Aí cheguei lá, caí de maduro lá na Virada Sustentável, falei, ai meu Deus, e agora? Vamos lá, e foi um sucesso. Então, eu espero que seja também agora com vocês. Então, primeiro de tudo, respirem 3 vezes, tá? Então, relaxem, soltem e respira profundamente 3 vezes. Então, vamos lá. Inspirem. E soltem o ar. Solta pela boca. Solta mesmo. Faz. Ninguém tá ouvindo, que eu desativei o áudio de todo mundo. Então, pode fazer barulho, tá? Então, mais uma vez. Vamos lá. Segunda vez. Vamos lá. Mais uma vez, a última. Inspira e expira. Muito bem. Já mudou, né? A vibe já fica outra. Agora, peguem o alimento que vocês escolheram. E aí, nós vamos usar todos os nossos sentidos. Então, a gente vai começar com olhar. Então, olhem para esse alimento. Olhem e comecem a analisar. Que cor que ele tem? Tem brilho? É opaco? Tem cara de ser duro, mole? Qual que é o aspecto dele? É bonito? É feio? Cada um faz aí consigo mesmo, tá? Eu só tô guiando. Agora a gente vai usar o outro sentido, que é o olfato. Então a gente vai sentir o cheiro deste alimento. Que cheiro que tem esse alimento? É um cheiro bom? É um cheiro ruim? É um cheiro doce? É um cheiro azedo? É um cheiro agradável? Fiquem cheirando aí, porque essa parte do olfato, ela é especialíssima. Às vezes tem gente que fica satisfeito só de sentir o cheiro.
Eu amo o cheiro de chocolate. Ou baunilha, né? Que cheiro que tem o seu alimento? Vamos lá. Sentiram bastante o cheiro? Muito bem. Agora, a gente vai usar o outro sentido, que é o tato. E aí que eu falo que é importantíssimo comer com as mãos, nesse momento. Então, vocês vão pegar o alimento com as mãos, vão fechar os olhos e vão sentir a textura desse alimento. Ele é mole, duro, pegajoso, grudento, frio, quente. Como que é? Pode cheirar de novo se quiser. Só não pode pôr na boca, tá? Ainda. Se quiser olhar mais um pouquinho. Isso é estar presente no momento, aqui e agora. E aí, depois de usar a visão, o olfato, o tato, a gente vai sentir o sabor. Por último. Então, a gente vai pegar um pedaço pequeno deste alimento, vou até pegar um pedaço menor aqui, vai colocar na boca e vai esperar, não vai mastigar, não é para mastigar, é para colocar na boca e apertar com a língua contra o céu da boca, tá? Então, vamos lá. Sente também a textura desse alimento na boca. O tato, ele não serve só na mão, ele serve na boca também. Então, qual que é a textura desse alimento? Ele está se dissolvendo? Ele ainda está duro, está mole? Não engulam. Deixe esse alimento tomar conta do paladar de vocês. Fechem os olhos, se for o caso, para vocês sentirem mais o sabor. Vocês já estão sentindo o sabor? O meu chocolate já derreteu. Mas se quiserem mastigar agora, pode. Só não engole ainda. Eu vou até pegar mais um pedacinho, que eu acho que eu peguei um pedaço muito pequeno no meu. Vai mastigando, mastiga até o alimento tomar conta da boca inteira. E passa a língua e joga de um lado para o outro. Pressiona contra o céu da boca. E aí engole. Então, quer dizer, olha quantas percepções a gente teve desse alimento. Quanto tempo a gente demorou para comer um pedacinho desse alimento. E aí, agora que vocês engoliram o alimento, tenta sentir o que ficou na boca de vocês. Não parece que... Bom, eu não vou influenciar, tá? Eu quero que vocês me falem o que vocês acharam. Eu vou falar só o que para mim, Karina, parece. Que o sabor, ele toma muito mais conta do paladar do que quando a gente só engole. Então, quer dizer, a gente já preparou o nosso cérebro para o ato de comer. Então, a gente primeiro olhou, depois a gente sentiu o cheiro, depois a gente tocou. Isso tudo a gente está dando informação para o nosso cérebro. Ó, vai chegar o alimento. Nisso, o nosso cérebro já começa a produzir a saliva, que já é uma digestão, que a saliva tem amilase, que é uma enzima que digere amido, que é glicose, que é açúcar, que é carboidrato. Então, a digestão já começa na boca, gente.
Quando a gente espera o alimento se desfazer, quando a gente mastiga, 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 esse alimento já vai chegar no nosso estômago muito mais digerido do que quando a gente simplesmente engole. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês, façam isso outras vezes com outros alimentos, testem, aproveitem e vejam em quanto tempo e principalmente em qual quantidade vocês se sentem satisfeitos. Eu tenho certeza que vai ser uma quantidade bem menor do que quando vocês comem sem fazer essa técnica, sem aplicar essa técnica. Quando a gente come assim, ó, a gente é capaz de comer, sei lá, meia barra de chocolate. E aqui, se eu comer um pedacinho dessa forma, eu já vou ficar satisfeita. Porque o nosso cérebro já vai entender que já está chegando alimento no nosso corpo e que não precisa de tanto. Tá? E aí, sintam agora como, né, tenham essa percepção de como vocês estão se sentindo depois de ter feito todo esse percurso. Se quiser continuar fazendo com o resto do alimento de vocês, façam depois da live ou durante, enfim, fiquem à vontade. Mas esse é o caminho, tá? É estar presente nesse momento, foca nisso, sinta o aroma, prepare o seu organismo, mastigue, deguste, se delicie, tá? Essa é a melhor forma de comer um doce, tá bom? Então, chegamos para a hora das perguntas e também eu quero saber o que vocês acharam. Nesse momento, quem quiser falar, quem quiser contribuir, quem quiser compartilhar aqui com o grupo, o que sentiu, o que achou, a hora é agora. Eu vou ler rapidamente aqui algumas perguntinhas. Ah lá, Caroline, para mim é um momento de alegria e relaxamento, totalmente, né? Quando a gente come doce, é isso mesmo, tá? É bem isso. O açúcar, ele também ele libera serotonina no cérebro, né? Então, é o sentimento de prazer mesmo e relaxamento, sentimento de prazer, bem-estar. Isso é quimicamente falando, tá? Acontece mesmo no cérebro. Eu explico melhor na palestra com Afeto Sem Açúcar. Doce, eu mereço. Bem isso. KKKKK. Recompensa? Não. Consciência. Adorei esse comentário. Obrigada, Dani. Regina, boa noite. Hoje posso dizer que não gosto mais de doces. Uhul, estou preferindo chocolate mais amargo. É isso aí. Porque é isso, você já educou o teu paladar, né? Esse chocolate que eu fiz aqui com vocês é o chocolate 70%. Para mim eu já nem consigo mais comer o ao leite. É uma coisa que, eu como me dá até arrepio assim, eu não consigo comer muito. É isso, é educar o paladar, tá, gente? Karina, mesmo um doce do bem ou chocolate amargo deve ser comido bem menos? Claro. Quanto menos açúcar você comer na sua vida, melhor, tá? Isso eu posso te garantir. Sempre em menor quantidade. Açúcar branco, sobremesa, então nem deveria passar pela sua cabeça, mas eu sei que passa. Às vezes a gente tá num almoço, sei lá, né? No aniversário, aí você fala, não, não vou comer bolo, obrigada. Come um pedacinho, tá? Bom, acho que agora entendi o que é gastronomia funcional. Ah, que bom! Experiência incrível ou degustar consciente, não é? Gente, essa prática é fantástica. Que bom! Pessoal, alguém quer compartilhar com a gente aqui o que sentiu, o que pensou, como é que tá se sentindo agora? Olha, lá no dia do evento que eu fiz lá no Rio, na Virada Sustentável, tive uns depoimentos assim que eu fiquei, quase chorei lá no meio. Vou contar para vocês, eu já choro pouco, né? Vocês me conhecem já, o pessoal da primeira turma já sabe. O pessoal da segunda turma, acho que eu vou tentar me segurar um pouquinho mais. Eu vou contar um caso
rapidinho, porque a gente só tem 2 minutos. Então, quem quiser falar, por favor, hein? Pode ativar o som aí e falar, que eu adoro. Uma moça que estava lá, fez a prática comigo, diabética. Aí ela levantou a mão, eu falei isso, né? Pessoal, se vocês quiserem compartilhar o que vocês sentiram e tal. Ela levantou a mão e falou assim, Karina, eu queria te dizer que eu sou diabética do tipo 1, sou diagnosticada desde que eu tenho 17 anos, 15 anos, já era uma mulher de uns 40 anos por aí. Então eu convivo com a doença do diabetes, né? Eu sou insulino dependente, tenho que aplicar insulina, tudo. E faz muito tempo que eu não consigo controlar a minha glicemia, porque quem é diabético precisa controlar muito, né? Senão tem muitos efeitos colaterais, é uma doença muito triste, né? Muito que judia muito das pessoas. E faz muito tempo que eu não consigo controlar minha glicemia e meu médico falou para mim que talvez seja a forma como eu como, porque a gente já mexeu em medicamento, eu como super saudável, a minha dieta é saudável, não como doce e tal. Mas aqui hoje, com você, fazendo essa técnica de Mindful Eating, eu pude perceber que a forma com que eu como, o modo como eu me alimento, é que está alterando a minha glicemia. É que não está fazendo com que, eu fico arrepiada, gente, só de lembrar, com que a minha glicemia se normalize, porque eu como rápido, eu como sem prestar atenção, no almoço eu tenho pouco tempo para almoçar, então eu como correndo, às vezes eu como olhando no celular, às vezes eu como lendo alguma coisa. E quando a gente come dessa forma, gente, todo o nosso metabolismo não está voltado para o momento em que a gente está se alimentando. Então, as consequências são inúmeras, inclusive a alteração da glicemia, que é o que a gente precisa controlar mais na nossa vida, né? Esses gatilhos que a gente dá o tempo todo para o pâncreas produzir insulina, produzir insulina, produzir insulina, isso vai nossa, muda drasticamente quando a gente come dessa forma, né? Então, foi um depoimento que eu fiquei assim extremamente emocionada, porque ela já uma pessoa super consciente, já sabia, mas não sabia que podia comer de uma outra forma. E aí ela falou: "Agora eu já sei, e eu tenho certeza que eu vou ficar melhor. Muito obrigada", tal, tal, tal. Foi incrível, assim, foi muito legal. Enfim, não é fácil, é verdade. Ó, a Regina Célia tá dando um depoimento aqui. Confesso que não é fácil comer devagar, mas devemos nos reeducar e principalmente nos conscientizar. É isso mesmo, Regina, você pegou a essência da live de hoje, que era isso que eu queria passar para vocês, tá? Pessoal, ninguém aqui se manifestou, acho que tá todo mundo ainda sentindo os efeitos do Mindful Eating, né? De tudo que eu falei bastante, mas agora são 9h01. Eu vou deixar essa live disponível, claro, para quem quiser assistir de novo, quem quiser fazer a prática de novo, fiquem à vontade, vai estar lá, tá bom? E agradecer mais uma vez todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Espero que essa semana seja uma semana diferente, que vocês comam com mais consciência, façam essa técnica de Mindful Eating em casa, aonde vocês quiserem, ensinem outras pessoas, tá? Repliquem isso, porque isso pode ajudar muito todas as pessoas, tá bom? Então, vejo vocês na quinta-feira, 20h. Quinta vou estar bem, se Deus quiser. E vejo vocês. Qualquer dúvida, me mandem por... alguém quis falar alguma coisa aqui? Quem quiser, manda e-mail com dúvidas.
ajudem lá no grupo, os amiguinhos, coleguinhas de curso, postem receitas que vocês estão fazendo, os insights que vocês tiveram. Quem não quis falar aqui na live, mas quiser compartilhar lá no grupo do Facebook, olha, Karina, eu senti isso, aquilo outro, né? Quiser, enfim, compartilhar o que achou, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, um beijo grande, boa noite. Boa noite. E até quinta-feira. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Beijos.